Boa noite, pessoal. Nossa. Homenagem aqui ao Pedro Pondé. Já comecei com a pausa. Pausa é o nome da música do Pedro Pondé. O Pedro tá auxiliando a gente aí nas campanhas de apoio à comunicação positiva. E eu vou deixar o link dele depois aqui. Ele é um poeta, tá? Boa noite, André. Boa noite, Grazi. Boa noite a todos. E eu quero agradecer a presença de todos. Eu tô aqui no Facebook, aqui eu tô no Instagram. Quero agradecer a presença de todos e perguntar de onde estão falando. E o que vocês vieram buscar hoje, tá? Boa noite, Arthur. Boa noite, José. Boa noite, Emerson. Boa noite, George. Boa noite a todos. Quem passou de paraquedas aqui é o seguinte: hoje começa a Jornada de Comunicação Positiva, um evento 100% online, gratuito, que trabalha com alguns temas, né? Alguns temas de distorções da comunicação que geram também os conflitos nos relacionamentos. Então a gente vai trabalhar em cocriação. Vocês vão me trazer o material para a gente trabalhar juntos, ok? Então, hoje é o primeiro dia. Boa noite, Thelma. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Luiz. Tudo bom, querido? Quantos anos que a gente não se vê? Boa noite, Bruno, meu querido. Ah, Thelma, também te amo. Gente, boa noite. Que bom que vocês estão aqui, tá? Aqui no Instagram eu tenho que levar um tempo, né? Legal, para poder a nossa transmissão não cair, ok? Então é o seguinte, vamos logo trabalhar o que mais interessa. Eu gostaria que vocês se apresentassem, de onde estão falando e o que vocês estão buscando hoje, no primeiro dia da Jornada de Comunicação Positiva. Hoje vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Deixa eu colocar uma aspa bem grande. Como lidar com pessoas difíceis, tá? Esse é o nosso tema do nosso encontro de hoje. E a gente teve algumas perguntas, algumas questões que a gente vai trabalhar. Bom, eu quero saber quem é que tá por aí. Vamos lá? Boa noite, Lari. Boa noite, Éder. Boa noite, Tertuliano. Boa noite, Silvia. Boa noite, Saulo. Boa noite, é muita gente. Que coisa bonita, viu? Quinta-feira bombando, tá? Então, simbora. Vocês vão se apresentando aí pra gente se conhecer melhor. E pra quem não me conhece, meu nome é Thaisa Vitória, tem um mistério no meu nome que eu conto só nos workshops, tá? Vocês vão ter que ir para o workshop para saber qual é o mistério do meu nome. Vamos lá, a Grazi fala: eu queria saber como não ser essa pessoa. Como não ser essa pessoa difícil, Grazi. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre diversos aspectos. Boa noite, Bruno Campos. Boa noite, meu querido, aqui no YouTube, não, aqui no Facebook. Michele, boa noite. Vamos lá. Voltando. Para quem não me conhece, meu nome é Thaisa e eu atuo auxiliando advogados, líderes profissionais e pessoas que desejam gerenciar melhor a sua comunicação para criar relacionamentos mais harmoniosos, mais lúcidos e também organizar a carreira, organizar negócios. A minha formação inicial é na advocacia, advoguei por vários anos e fui migrando de carreira por sintonia mesmo com outras áreas também. Então hoje eu estou com um pé na advocacia, um pé fora da advocacia, mas estou completa nesse propósito de auxiliar os senhores. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ana Lúcia, querida irmã do Ricardo. Que coisa boa te ver por aqui. Parceirona de coaching. Então, simbora. Os tópicos de hoje. Hoje o nosso tema é como lidar com pessoas difíceis, né? Aspas sempre. E os tópicos de hoje, o que a gente vai trabalhar? Primeira questão, o que é uma pessoa difícil? O que é uma pessoa difícil? Segundo tópico, como a dificuldade na comunicação gera danos em todas as áreas da nossa vida, ok? Terceiro aspecto que a gente vai trabalhar hoje,
como blindar a sua autoconfiança diante de pessoas difíceis. Ok? E o quarto ponto é estruturando a comunicação positiva com pessoas difíceis. Tá? Esses são os tópicos que a gente vai trabalhar hoje, nesse tempo que a gente tem disponível. Lembrando, pessoal, hoje é o primeiro dia da jornada de comunicação positiva, ok? Todos os dias terão encontros, não serão longos encontros. Serão de meia hora, 20 minutos, a depender do clima que vocês injetem aqui nesse encontro, a gente pode passar até no máximo 40 minutos, ok? E hoje o tema é como lidar com pessoas difíceis, já falei. E vamos começar. Esses são os tópicos que a gente vai trabalhar, tá? Então vamos iniciar os nossos trabalhos. Podemos iniciar os trabalhos? Eu quero que vocês digam sim, para que eu possa iniciar os nossos trabalhos, tá? Que é entender, né, como lidar com pessoas difíceis. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo aqui no nosso encontro. Então, se você quiser me autorizar a iniciar, eu estou aguardando um sim, ok? Estou aguardando o seu sim aí para começar. Legal. Que massa, muita gente boa. Ah, sim, pessoal, aqui no Instagram, por favor, prestem atenção. O pessoal aqui está dizendo sim. Pessoal aqui no Instagram, por favor, se vocês clicarem nesses coraçõezinhos assim, apertarem, ficarem com o dedo apertadinho nesses corações, explode coração, e aí as outras pessoas são sinalizadas de que essa apresentação tá boa. Então eu vou te pedir duas providências, pessoal aqui do Instagram, por gentileza, antes da gente iniciar o nosso trabalho. Duas gentilezas. Toca nesse coraçãozinho até explodir o coração, né? Tipo, explode o coração mesmo. E a segunda providência, do ladinho direito tem uma setinha, né? Tem um aviãozinho. Eu vou te pedir, né, que você clique nesse aviãozinho e compartilhe essa transmissão com 3 a 5 pessoas. Vamos lá, 5 pessoas. Não vai dar muito trabalho para você, não vai dar trabalho nenhum, na verdade. Mas pode ajudar uma pessoa que está enfrentando um problema sério de relacionamento, tá? Então, clica no coraçãozinho com o dedinho bem apertado até explodir os corações e clica também nessa setinha, compartilhando essa live com 5 pessoas aqui no Instagram. Beleza? Esse aqui é o pedido de apoio que eu faço para os senhores. E aqui no Facebook, podem colocar corações, porque eu tô só explodindo de amor e corações para vocês, tá? E quero também te pedir que compartilhe essa apresentação, ok? Compartilhe essa apresentação, que a gente colocou ela pública. E aí é só compartilhar que a gente vai conseguir atingir mais pessoas com essa questão, com essa temática e, obviamente, trabalhar a pacificação social, que é o que a gente quer. Conexão humana e harmonização dos relacionamentos. Tudo bem? Sigamos então. Iniciando os trabalhos. A primeira coisa que a gente precisa saber, para a gente ter uma conversa honesta, madura e verdadeira sobre pessoas difíceis, é responder a seguinte pergunta: alguém do seu convívio já te disse que você era uma pessoa difícil? Pensa aí e me diz se sim ou se não. Alguém do seu convívio já disse que você é uma pessoa difícil? Diz pra mim. Ou que sim, ou que não. Repetindo a pergunta: alguém do seu convívio já disse que você era uma pessoa difícil? Essa é a pergunta, e aí o pessoal vai respondendo. A Fabi diz que sim. Quem mais? Vamos acordar, pessoal.
Vamos acordar. Boa noite, Helena. Boa noite, Estenildo. Boa noite, Gil. A Gil falou que sim também. A Aline falou que sim também. O Júnior falou que sim também. A Laís falou que sim também. Oh, meu Deus. Estamos com a transmissão cheia de pessoas difíceis. Ah, não, desculpa, a Laís disse que não. Ninguém nunca disse que ela era uma pessoa difícil. O Cícero também disse que não. Ninguém nunca disse que ele era uma pessoa difícil. O Flávio disse que não, que ele nunca ouviu de alguém que era uma pessoa difícil de conviver. Ok? Quem mais aqui pelo Face? Bom, o Bruno disse que não, que ninguém nunca disse que ele era uma pessoa difícil. E o Alexandre também disse que não. Já o Marcílio disse que sim. Então vamos lá, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a maioria das pessoas que vêm buscar estratégias de como lidar com pessoas difíceis é de gerenciar as suas defesas com relação a outras pessoas. É a primeira coisa que você procura. Me dá um remédio, me dá um antídoto para eu me blindar contra pessoas difíceis. Primeira coisa. Então, o primeiro mito que a gente vai desconstruir é esse. Por que eu fiz essa pergunta? Se alguém já perguntou ou já disse que você era uma pessoa difícil no convívio. Porque, no geral, dentro de casa, na nossa família, é que a gente se desarma das máscaras e a gente expõe as nossas sombras. Então, não há como não falar da minha filha, né, adolescente, que ela já me disse que eu era uma pessoa difícil algumas vezes. A minha mãe também já disse que eu era uma pessoa difícil algumas vezes, né? Às vezes isso vem com outros nomes, tá, gente? Às vezes a pessoa não fala, você é uma pessoa difícil. Às vezes a pessoa fala assim, você é chato. Você é intransigente. Você é inflexível, né? Você tem algum atributo que dificulta o relacionamento no âmbito, né, pessoal ou profissional. Então você é uma pessoa difícil de conviver. Difícil de conviver por algum comportamento que você apresenta. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é essa máscara, essa maquiagem de que os outros são difíceis e nós não. Isso é a primeira questão, tá? Bom, segundo ponto que a gente vai precisar construir juntos aqui. Para você, o que é uma pessoa difícil? Para você, o que é uma pessoa difícil? Bruno, diz aí, para você, o que é uma pessoa difícil? Myron, para você, o que é uma pessoa difícil? Laís, para você, o que é uma pessoa difícil? Vanessa, diz para mim, o que é uma pessoa difícil? Marcílio, diz aí, o que é uma pessoa difícil? Para mim, por exemplo, uma pessoa difícil é que se recusa a comunicar, seja lá o que for. Uma pessoa que tem dificuldade em expressar, em falar e escutar. Para mim é uma pessoa difícil de conviver, porque eu não consigo dialogar com as sombras e as luzes daquela pessoa. No meu caso, é isso. A Aline diz, intolerante e com razão absoluta sobre tudo. É porque para ela é uma pessoa difícil, intolerante e com a razão absoluta de tudo. Bom, aqui no Face, vamos lá, pessoal. O que para você é uma pessoa difícil? Como é uma pessoa difícil? A gente precisa entender isso. A Fabi fala, pessoa sem paciência, que se irrita por poucas coisas. Então, uma pessoa reativa. Uma pessoa reativa é para a Fabi uma expressão de uma pessoa difícil. Porque a gente nunca sabe o que vem dali, né? Pode estourar uma bomba e ser uma bomba relógio naquela situação. Facebook, vamos lá. O Facebook, o pessoal está dizendo aqui que tem um delay, que está demorando um tempo para a minha voz chegar. Vamos lá, o Bruno falou, difícil para mim é quem não quer se harmonizar. Bom, massa. Eu estou entendendo que quem não quer se harmonizar está escolhendo conflito. Pessoas que escolhem alimentar o conflito diariamente. Beleza.
Então, isso é um ponto importante, pessoal, porque assim, quando a gente começa a olhar os conflitos relacionais, a gente precisa tomar a consciência, colocar em cima da mesa o que a gente percebe, o que está acontecendo ali em volta, para que a gente comece a corrigir as coisas. E aí eu preciso dizer um grande segredo de toda a existência, um grande segredo que corrige todos os relacionamentos, um grande segredo que vai fazer com que você conviva com qualquer tipo de pessoa. Vocês querem saber que segredo é esse? Me diz aí, se vocês querem saber qual é o segredo que vai te fazer conviver com qualquer tipo de pessoa, seja o tanto difícil que for. Só vou contar se vocês disserem sim, porque se vocês não disserem sim, eu vou achar que vocês estão por aí perambulando, assistindo novela, acessando outras coisas, tá? Boa noite, Karine, boa noite, Rodrigo. Vocês querem saber qual é o grande segredo para se relacionar com qualquer tipo de pessoa, com as mais difíceis do planeta? Beleza, vamos lá. Vou contar. Abre o coração agora e escutem isso, do fundo do coração. É impossível mudar o outro. É impossível mudar o outro. A única coisa que você pode fazer é mudar a forma de vê-lo. É impossível mudar o outro. A única coisa que você pode fazer é mudar a forma de vê-lo. E como é que a gente faz isso? Compreendendo o que está por trás das dinâmicas relacionais. O que está por trás das falas, o que está por trás das atitudes, o que está por trás, qual é a intenção das pessoas, as suas intenções nos seus relacionamentos. Eu tenho certeza que vocês buscaram entender como lidar com pessoas difíceis para ter relacionamentos mais harmoniosos. Então vamos começar com essa ideia. A primeira coisa que eu propus aqui é que nós enxergássemos que, em termos de pessoas difíceis, a gente precisa entender que a primeira pessoa a ser difícil em todo o planeta é nós mesmos. Se a gente está vendo no outro uma dificuldade de se relacionar, naturalmente a gente também está expressando essa dificuldade. Né? Freud já explicava o mecanismo da projeção, do espelhamento, enfim. De modo mais simples, se eu vejo no outro, é porque eu estou reconhecendo. Se eu reconheço no outro um comportamento, por exemplo, intolerância, intransigência, ausência de comunicação, como eu expressei, ausência de escuta e de fala, e isso me incomodou, é porque eu conheci primeiro. Para eu reconhecer, eu preciso conhecer primeiramente. E eu só conheço primeiramente se isso está dentro de mim. Por isso que eu pedi a vocês no primeiro momento que se lembrassem, se recordassem, se alguém no seu âmbito social já mencionou que você é uma pessoa difícil de se relacionar. Tá? No segundo momento, a gente veio entender melhor o que é uma pessoa difícil para você. Porque isso é completamente relativo, gente. Uma pessoa que é mais reservada, que não gosta de falar, ela pode ser extremamente fácil de lidar para uma pessoa que também não gosta de falar. Então, quando a gente começa a relativizar, né, a tirar o absolutismo do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim em termos de relacionamento, a gente começa a criar conexão com as pessoas. E o que a gente está querendo aprender aqui é isso, é a criar conexão com as pessoas para que nós tenhamos mais harmonia, para que a gente tenha mais felicidade, para que a gente tenha mais alegria, mais dias alegres, porque é muito difícil viver em conflito. Isso demanda muita energia do nosso corpo. Então, seguindo, eu falei aqui do primeiro grande segredo, tá? O que me perguntaram muito? O que eu
posso fazer para blindar a minha confiança quando estou diante de uma pessoa difícil? Vamos trazer aqui o exemplo da Júlia. Quem foi que falou comigo sobre intransigência? Quem falou comigo, dá um oi aí. Quem falou comigo sobre intransigência? Vamos pensar o seguinte. Eu preciso lidar melhor com uma pessoa difícil. E aí eu pergunto, né? Me perguntaram muito aqui no Insta. Como eu crio essa confiança? Como eu crio essa confiança para estar diante de uma pessoa difícil sem me desgastar? Sem me sentir sugado, sem sentir que a minha energia está indo pelo ralo. Como é que eu faço isso? E aí eu tenho uma recomendação. Mas antes disso, eu quero deixar muito claro uma coisa, pessoal. A minha posição aqui é de alguém que está com o coração aberto para a gente conversar sobre esses temas que a maioria das pessoas não conversam. Tem um estudo muito interessante que fala que a gente fala no máximo 17 minutos por mês. 17 minutos por mês, no máximo, sobre essas questões que a gente está tratando aqui. E é por isso que tem tanta disfunção na comunicação. E é por isso que tem tanto conflito desnecessário. É por isso que tem tantos rompimentos de relacionamento que são desnecessários. Porque não houve comunicação. E quem está falando isso é uma pessoa que passou por isso. É uma pessoa que ainda se corrige diariamente. E eu sempre digo, a única diferença entre uma pessoa que aparenta, olha, ela só aparenta ser pacífica, ser educada, uma pessoa que aparenta ser tranquila, é que essa pessoa já reconhece as suas sombras. Eu tiro por mim. Eu, particularmente, eu observo os meus comportamentos, as minhas sombras, e eu busco utilizar as ferramentas que eu aprendi para gerenciar isso. É a única diferença entre eu e uma pessoa sincericida extremamente reativa. Aquela pessoa ainda não está utilizando as ferramentas que dá certo com ela. E aí, a ferramenta que melhor se aplica é a que você vai gostar. Se você gosta de terapia, que vá ser a terapia. Se a tua religião já cumpre completamente a tua necessidade de te tornar um bom gestor das tuas emoções e das tuas comunicações, então faça uso disso. O seu caminho é o caminho certo. O que está certo para você é o que é certo. O que está funcionando para você é o que é certo. Agora, a gente sabe e a gente sente quando está funcionando ou não. Independente da ferramenta que vocês escolham usar. Se você sabe, você sente o que é alegria, você sabe o que é tristeza, você sabe o que é raiva, você sabe o que é inveja, você sabe o que é orgulho, você sabe o que é ciúme, você sabe o que é isso. Então, a minha proposta é essa, não de me colocar aqui como uma mestra, como uma guru ou como alguém que está numa posição superior a qualquer um dos senhores. Eu estou aqui na condição de praticante. De uma pessoa que acredita no que estuda, que aplica e cai e levanta. A diferença da minha vida hoje para alguns anos atrás é o tempo que eu fico caída. É muito menor. Mas eu ainda caio. Caio e levanto mais rápido. Caio, vejo que caí. E no passado, muitas vezes eu não enxergava. Eu não enxergava que eu estava provocando as quedas, eu não enxergava os padrões de comunicação, eu não enxergava nada, praticamente. Então é isso que eu quero deixar assim bem claro no começo dessa jornada e voltando a falar sobre pessoas difíceis. Vamos lá. Como se blindar? Como blindar a sua confiança diante de uma pessoa que você considera difícil? Por que você considera difícil? Porque você não está sabendo administrar aquele comportamento, aquela comunicação que a pessoa está trazendo para você. De algum modo você sente que não tem confiança de lidar com aquilo. Bom, no primeiro momento, o que a gente poderia fazer de acordo com o que prega a comunicação não violenta? O que é isso, gente? A comunicação não violenta, que é uma das ferramentas que eu utilizo na comunicação positiva, foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg
para pacificar conflitos de ordem de guerras mundiais, de guerras de grandes proporções, de conflitos entre grandes grupos, e também essa metodologia foi tão eficaz nesses conflitos mais inflamados que muitos países, mais de 40 países, adotou essa metodologia para gerenciar conflitos da justiça, conflitos empresariais, e de algumas décadas para cá essa ferramenta vem sendo utilizada muito também no âmbito pessoal. Então, a comunicação não positiva é uma das ferramentas que eu utilizo A comunicação não violenta é uma das ferramentas que eu utilizo na comunicação positiva. E ela apresenta uma estrutura de 4 passos, onde você constrói a tua comunicação, a tua linguagem, considerando 4 elementos, e você também considera esses 4 elementos quando você está escutando alguém, quando você está diante de alguém. O primeiro elemento da comunicação não violenta é a observação. Então imagine o seguinte, e aí claro, nos workshops a gente aprofunda muito essa questão da diferença entre observação e julgamento, a gente faz várias experiências para vocês sentirem na prática qual é a diferença disso. Mas nesse momento eu quero deixar algo importante relacionado a pessoas difíceis. Quando você está diante de uma pessoa difícil, o que você observa? O que você observa do comportamento dela? Bom, você vai naturalmente observar alguns símbolos, alguns sinais, algumas atitudes, o tom da voz, a forma de se posicionar, a forma de responder, as atitudes que essa pessoa tem, e aí você vai enquadrar essa pessoa numa pessoa difícil. E se você enquadrar essa pessoa numa pessoa difícil, baseada numa observação viciada de julgamentos negativos, naturalmente, quando você estiver diante de uma atitude positiva dessa pessoa, o seu filtro de percepção vai ignorar. O teu filtro de percepção vai ignorar. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar é a nossa observação. Considerar em quais momentos essa pessoa está apresentando comportamentos que eu considero negativos, que eu considero difíceis de engolir, de administrar. Em quais momentos essa pessoa não está apresentando esses sinais. É o primeiro aspecto para você ter mais confiança de estar diante dela. Ok? O primeiro ponto. O segundo ponto são os sentimentos, que é o segundo elemento da comunicação não violenta, os sentimentos. Quando eu estou diante desses comportamentos dessa pessoa, quando eu observo o que ela está fazendo, o que eu sinto? O que eu sinto? Eu sinto medo dela? Eu sinto raiva dela? Eu sinto inveja dela? O que eu sinto por essa pessoa que dificulta a nossa conexão? Tem alguém tocando a campainha, é inacreditável. Inacreditável. Vamos continuar, eu vou contar com a minha maravilhosa assistente. Então é o seguinte, sigamos aqui. Segundo aspecto. Salvou o dia, hein, querida? De nada, senhora. Vamos lá, pessoal. Então, eu estava falando sobre o segundo momento da nossa reflexão diante de uma pessoa difícil. E a pergunta é: como blindar a nossa confiança para lidar com essa pessoa difícil? E o primeiro aspecto que eu falei, só para eu recapitular também, é a questão da observação. Eu observar o que essa pessoa apresenta de comportamento, de atitude, de fala, e como isso se reflete em mim, e quais são os comportamentos que me lembram, me recordam uma pessoa difícil, e o que ela está fazendo que não me lembra. É muito importante, gente, é muito importante a gente diferenciar isso, porque a gente começa a reprogramar a nossa visão, reprogramar a nossa mente para sermos mais honestos com as pessoas, porque ninguém é difícil o tempo todo, e ninguém é difícil para si. Essa pessoa pode ser difícil para mim, mas certamente para ela não é.
Então, o primeiro passo que a comunicação não violenta coloca é a observação. Observe quais são os comportamentos que me recordam de rótulos que eu trago. Ok? No segundo momento, eu vou considerar os sentimentos que eu experimento, que eu apresento, quando eu estou diante desses comportamentos, dessa observação. O que eu sinto? Diante disso, o que a gente recomenda sempre? Sente o que se apresenta. Sente o que se apresenta. Pode ser raiva, pode ser medo. Sente. Porque muitas vezes a nossa dificuldade de lidar com pessoas difíceis está apenas nesse segundo passo da comunicação não violenta, que é o gerenciamento dos sentimentos. Porque muitas vezes, para evitar sentir raiva, eu me afasto dessa pessoa. Eu excluo essa pessoa do meu convívio. Eu excluo essa pessoa, eu excluo essa pessoa do meu radar. Mas eu não estou excluindo ela. Eu estou excluindo o sentimento que eu não quero experimentar. Ela só foi a lembrança do sentimento que eu estou experimentando. Então, quando eu sinto a minha raiva, que sou eu que estou produzindo, quando eu sinto a minha raiva, quando eu sinto o meu medo, num momento particular, sei lá, eu posso meditar, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ir conversar com alguém, eu posso socar um travesseiro, eu cada vez mais vou escolher melhores maneiras de sentir e expressar os meus sentimentos negativos. À medida que a gente vai se elucidando, a gente vai escolhendo melhores formas de gerenciar a nossa negatividade, enquanto ela ainda se apresenta. Então, o segundo passo para se blindar, para ter autoconfiança diante de pessoas difíceis, é sentir o que você está experimentando. É sentir, não evita. Não corre para uma distração, não corre para uma anestesia, não expulsa totalmente essa pessoa da sua vida, porque naturalmente, se você não olhar para isso, é possível que você crie outra situação bem parecida para experimentar esse sentimento de novo e para ter a confiança de lidar com essa pessoa como ela é, sem medo, sem raiva, com neutralidade, com naturalidade. Então, o segundo momento. O terceiro momento que é trazido pela comunicação não violenta é a identificação das nossas necessidades. E isso está muito ligado aos nossos valores. Cada um tem o seu valor. Os nossos valores é aquilo que importa para nós, é aquilo que a gente valoriza. Então, se eu estou diante de uma pessoa que é difícil porque ela fala muito alto, ela é extremamente agressiva, então isso está ferindo o meu valor de proteção. Isso está ferindo, exemplo, o meu valor de integridade física. Isso está ferindo o meu valor de paz, o meu valor de silêncio. Então, observar o que está faltando para mim naquele momento. Eu estou diante de uma pessoa negativa, uma pessoa difícil. O que está faltando para mim naquele momento? Então, o terceiro passo da CNV é buscar a identificação do que está me faltando neste momento. Eu vou buscar quais são as necessidades, as minhas necessidades que não estão sendo atendidas. E aí você vai, à medida que você vai praticando isso, vai ficando mais fácil. Vai ficando assim, bem mais claro você buscar o que estou precisando agora, que não está acontecendo. Eu estou nessa situação, diante dessa pessoa. Caramba, a minha necessidade de respeito não está sendo preenchida. A minha necessidade de reconhecimento. Às vezes eu estou ali debatendo com a pessoa uma ideia e eu acho que essa pessoa é difícil porque ela não me deixa falar. Ela fica falando o tempo todo e critica as minhas ideias, recusa as minhas ideias, não escuta as minhas ideias. Então, se eu estou diante disso, caramba, o que eu estou precisando agora? Que é o terceiro passo da comunicação não violenta. O que eu estou precisando agora? Estou precisando de reconhecimento. Estou precisando da escuta. Estou precisando da validação dessa pessoa. Eu ainda preciso que essa pessoa assine embaixo aquilo que eu estou falando. E aí, enfim, eu também posso me examinar, né? O quanto eu sou codependente dessa pessoa. E no terceiro momento, que é o terceiro, e é o quarto momento, que é o quarto passo
da comunicação não violenta, como eu disse, que é uma das ferramentas da comunicação positiva, o quarto passo são os pedidos. E aí, muitas vezes, quando eu estou diante de uma pessoa difícil, eu não consigo construir pedidos inteligentes. Vamos trazer aqui um exemplo. A pessoa é difícil porque ela fala muito alto. É uma pessoa que fala gritando, né? A pessoa, eu estou aqui trabalhando no meu ambiente de trabalho e essa pessoa vive no celular falando muito alto o tempo todo e parece que ela quer ser o centro. Parece, né? Esse parece que são os julgamentos que eu faço. Parece que ela quer ser o centro das atenções, parece que ela não teve educação, parece que ela não considera as outras pessoas, parece que ela quer agredir as outras pessoas, porque ela costuma falar num tom alto ao telefone e, ao meu ver, ela está desrespeitando todos os colegas do ambiente. Pronto. O que normalmente se faz? Se faz pedidos mal elaborados. Então, nessa situação que a colega fala costumeiramente muito alto, eu estou observando, tá? Eu posso observá-la e perceber, não, ela é uma pessoa histérica. Se eu disser que ela é uma pessoa histérica, uma louca, eu estou julgando ao invés de observar. Como seria uma observação? Uma observação seria dizer, olha, o teu tom de voz é mais alto do que é possível para mim administrar, do que é confortável para minha escuta, do que é colaborativo com a minha produtividade, o teu tom de voz. Isso é uma observação, ok? No próximo momento, os sentimentos. O que você sente quando está diante de uma pessoa que fica berrando no celular, atrapalhando o seu trabalho? Olha, eu me sinto inseguro, eu me sinto irritada, eu me sinto chateada, porque isso está interferindo. Por quê? Porque isso está interferindo no meu trabalho, na minha produtividade. E aí, no terceiro momento, eu vou buscar as minhas necessidades, porque eu gosto e tenho a necessidade de trabalhar num ambiente silencioso, num ambiente ordenado, num ambiente onde as pessoas consigam se escutar num tom até X. E aí, se você parar por aí, a coisa não finaliza. Como é que a gente finaliza? Finaliza com um pedido. E normalmente as pessoas ou chegam no primeiro passo, ou chegam no segundo passo, talvez no terceiro. E aquelas que chegam no último passo é assim, extrema evolução, que é formular pedidos assertivos, pedidos inteligentes. Então não adianta dizer, pare de gritar. Não adianta dizer, eu não aguento mais você gritando aqui, eu não aguento mais a sua histeria, eu não aguento mais a sua falta de educação, e achar que a pessoa está compreendendo o que você quer. Não, ela não está compreendendo. Agora é mais fácil, às vezes até compreende, enfim, mas é mais fácil com que ela compreenda se você elaborar um pedido positivo. Um pedido positivo é sobre o que você quer e não sobre o que você não aguenta mais. Então, quando você coloca, por favor, um pedido é uma pergunta, é sempre bom lembrar. A pessoa pode dizer que sim ou que não. Por favor, você pode reduzir o teu volume de voz até tanto? Vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado aqui? Vamos chegar até tanto aqui? Se você ultrapassar isso aqui, eu posso te sinalizar? E a pessoa diz que sim ou diz que não. E aí, se ela disser que não, você vai ter que encontrar outra estratégia para atender a tua necessidade de um ambiente silencioso, organizado, para fazer jus ao seu sentimento de paz, de reconhecimento, de produtividade, de amor, de conexão, diante da observação do que é um ambiente harmônico para você. Então, a dinâmica que a gente constrói, a dinâmica que a gente vai construir dentro da comunicação positiva, levando em consideração a comunicação não violenta, sempre vai passar por esses 4 passos. E aí eu vou me examinar. Então eu estou fazendo essa dinâmica com vocês para responder a questão de como blindar, como aumentar a sua confiança diante de pessoas difíceis. Então a gente começou aqui a nossa conversa, identificando se você é uma pessoa difícil, o que é uma pessoa difícil para você, e passando aos passos seguintes, como lidar com a pessoa difícil. Esse mesmo movimento que você faz com o outro, é importante que você faça com você. Quando alguém chegar e disser para você, olha, você é uma pessoa difícil, porque não escuta. Então você vai fazer o papel contrário. O que eu estou precisando?
O que eu estou precisando aqui ao falar mais alto? O que eu estou buscando aqui ao falar mais alto? Porque normalmente os feedbacks são dados de uma maneira totalmente errada, e no exemplo de uma pessoa que fala alto, para aquela que está julgando que é alto, a primeira coisa que ela responde é: mas esse é o meu jeito, é assim que eu falo. O que ela está querendo dizer é que ela não está fazendo aquilo para provocar o outro. Ela está querendo dizer que é a forma dela funcionar, e talvez seja mesmo. Então essa pessoa ainda não entendeu, por não ter desenvolvido a empatia, que a atitude dela vai interferir positivamente ou negativamente em todos ao redor. E a maioria das pessoas não aprende isso, não aprende a exercitar a colaboração, não aprende a deixar, se tem o último pedaço de pizza, não aprende a cortar metade, sabe? A maioria das pessoas não é, a maioria das pessoas não funciona dessa forma, com espírito colaborativo. E se não é assim, a gente pode treinar. A gente pode treinar. Tudo aquilo que não foi nos ensinado na vida, na família, na escola, seja onde for, ou se algum motivo a gente tocou o zaraia lá onde e parou de praticar aquilo que é positivo, a gente pode voltar e treinar. Ok? Então, prosseguindo aqui. Então, você vai se experimentando, tá? Você vai se experimentando. Eu trouxe um resumo bem prático, trazendo uma situação sobre comunicação não violenta com uma pessoa dita difícil, tá? Então, eu quero que vocês tenham alguma pergunta. A nossa live de hoje, se vocês trouxerem esse pensamento sobre essa estrutura que parece ser algo novo para alguns, outros já têm mais conhecimento, mas quando a gente introjeta a principiologia da consideração desses elementos, tanto fica mais fácil saber o que eu preciso, o que eu quero, o que eu estou sentindo, o que eu estou observando, e o que eu vou pedir para quem, de que forma eu vou ser atendido nisso aí, tanto de compreender as outras pessoas. Claro, pessoal, tudo é válido. Você pode fazer yoga se isso dá certo com você. Você pode fazer meditação, você pode respirar, você pode usar de uma alimentação funcional, você pode fazer exercício físico, você pode fazer... Existem tantos elementos que colaboram para a positividade das pessoas, sabe? Tantas terapias maravilhosas. Com aquilo que você mais se identificar, você vai reforçando a tua consciência. Então, quando essas situações de diálogos conflitantes se apresentarem, você vai estar mais lúcido e vai conseguir responder a essa estrutura com muito mais facilidade. E a proposta da comunicação positiva é que a gente treine esses passos e que a gente também treine as perguntas. Aqui no Facebook vocês estão cansados das minhas perguntas, eu tenho certeza que vocês estão já saturados das minhas perguntas. Desde 2013 que eu faço essas perguntas, gente. Sabe? Primeiro, no começo, foi num afã de saber as respostas. No primeiro ponto, foi num afã de saber as respostas, né? Mas depois aquilo ficou tão interessante, eu fui vendo que através das perguntas as pessoas se conectavam com aquilo que muitas vezes elas tinham esquecido sobre si. Como, por exemplo, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Como, por exemplo, se hoje existisse apenas, se o mundo fosse acabar em 5 minutos, qual era a mensagem que você deixaria? Se no próximo minuto você tivesse a audiência de todo o planeta te escutando, qual era a frase que você diria? Então, todas essas perguntas que eu faço no Facebook falam sobre a questão da consciência na nossa comunicação, na consciência dos nossos valores, do que é importante para a gente, de que modo a gente está se movendo. Porque muitas vezes a nossa vida se trava por uma questão de falta de clareza. Então, assim, olha, utiliza o que está servindo para você e se abra para conhecimentos diferentes também, porque o sentimento ele vai mostrar. O seu sentimento vai mostrar se você está num caminho positivo ou não. E a comunicação afeta a todo ser humano. Eu escolhi trabalhar com a comunicação
Eu não sou comunicóloga, não fiz faculdade de comunicação, a minha primeira faculdade é na advocacia. Inclusive, até os 12 anos eu era sociofóbica total, né? Eu já escrevi isso uma vez. Chegava os parentes em casa, eu me trancava. Eu ficava aterrorizada quando minha mãe me pedia para trazer uma água, um café, que eu tinha que passar ali na frente das pessoas. Para mim era extremamente difícil lidar com qualquer tipo de pessoa, porque eu tinha um problema grave de pânico social. Então, desse quadro, para curar essa questão, eu fui para o lado contrário, que é trabalhar com a comunicação. E a Fabi falou, é um pouco difícil manter a lucidez em uma situação que nos causa extrema irritação. Exercitar esses 4 passos é necessário. Fabi, é um caminho curto para você conseguir lidar com isso. É um caminho curto, é um caminho mais curto para você conseguir lidar. E aí você lidando com isso, você elimina, você para de repetir essas situações, você para de atrair, você para de permitir que isso aconteça, porque você vai estar afiada na consciência. E a Marta fala, a evitação só piora nas relações do ambiente, pois uma hora ou outra alguém vai realizar a comunicação violenta. Exatamente. O que eu falei no começo da nossa conversa aqui, que é o maior segredo dos relacionamentos. O maior segredo. É impossível mudar o outro. Eu só consigo mudar a forma de vê-lo. Agora, naturalmente, quando a gente vai mudando a nossa comunicação, quando a gente vai ampliando a nossa consciência sobre o que está acontecendo conosco e com a outra pessoa, umas mágicas acontecem. E acontecem a todo momento. As pessoas vão ficando mais calmas, as pessoas vão respeitando mais os nossos limites, as pessoas vão ficando mais positivas. Isso acontece, mas não é uma garantia que eu posso lhes dar. Eu posso lhes garantir que é possível mudar a forma de ver essa pessoa difícil. É possível vê-la de modo positivo. É possível se livrar, eliminar esse sentimento que vem da falta de compreensão. Esse sentimento de medo, de raiva, de vergonha vem da falta de compreensão. Obrigada, com todo respeito, você é linda, aceito o elogio, muito obrigada. Que bom que você ama me seguir. Eu amo que você esteja aqui também, tá? Eu amo e respeito a todos vocês e o tempo que vocês estão dedicando aqui a esse assunto. Eu tive um histórico de presença, de experiência de violência na família, que eu conto no workshop, e que tem uma ligação. Então, assim, eu peguei os meus maiores temores na vida, as minhas maiores feridas, e transformei em força. É isso que a gente faz quando a gente vai criando consciência. A nossa maior fraqueza se torna força. Então aquele medo que eu tinha de me comunicar, o medo que eu tinha das pessoas, o medo que eu tinha da violência, foi se transformando num desejo profundo de viver a pacificação, de viver a harmonia, mas como algo verdadeiro. Não é a comunicação positiva, não é a escolha de um tom de voz, não é a escolha de palavras específicas, não. A comunicação positiva se pauta na verdade do amor, no desejo de se conectar com as pessoas, com aquilo que elas apresentam, com o desejo de criar relações verdadeiras, desejo de criar relações autênticas. Não importa o que vier, a gente precisa olhar. Então, a primeira questão hoje, a gente já está finalizando aqui o nosso encontro, tá? Estamos iniciando a jornada de comunicação positiva, que é um evento gratuito que vai até o dia 16 de setembro. Amanhã a gente vai falar de vendas positivas, gente. Quem trabalha com vendas de produtos, vendas de serviços, quem é advogado, trabalha com venda de serviços jurídicos, empresários, todo mundo que vende, que precisa compreender o poder da conexão e todos os dilemas que se relacionam a essa questão da venda. Então amanhã a gente vai falar dessa ligação da venda positiva, a venda com respeito, a venda com propósito, a venda com amor. E o que está por trás dessa dificuldade de vender?
E qual é a relação que isso tem com a comunicação positiva? Amanhã a gente vai falar disso, tá? E o nosso encontro vai ser ao meio-dia. E, eventualmente, se eu mudar o horário, eu vou avisar para vocês. Então, assim, o mais importante, quem assistiu, assistiu. Essas transmissões não vão ficar disponíveis, ok? Eu vou pensar num outro momento se eu baixo essas transmissões e deixo para num espaço depois para entregar para vocês as gravações, mas até então, a gente finalizando aqui, eu vou baixar. Quem viu, viu. Quem não viu, só Jesus é quem sabe. Porque eu quero honrar a presença de vocês, tá? Então, basicamente é isso. Hoje falamos sobre como lidar com pessoas negativas, como lidar com pessoas difíceis. Negativas não. Como lidar com pessoas difíceis. Aí no Instagram tem a agenda de todos os encontros que a gente vai falar até o dia 16 de setembro. Lembrando, pessoal, por favor. Ah, tá, já esquecendo. Olha só, esse aqui é o e-book impresso, o e-book de comunicação positiva, tá? Ele tem 25 páginas. E aqui eu trago 13 situações para vocês lidarem com esses conflitos da comunicação. Esse e-book, ele é gratuito por tempo temporário, por algum tempo. Ele é gratuito. E aí, se você quiser acessar esse e-book e a possibilidade de assistir as gravações dessas lives, que eu ainda estou estudando essa possibilidade, você só precisa, aqui no Instagram, você só precisa acessar o link que está na descrição e ali na workshop Jornada Comunicação Positiva. Acessando ali, você vai para a página específica, colocar nome, e-mail, WhatsApp, e aí você vai receber por e-mail esse material, tá? Que é o e-book de comunicação positiva, e você vai ter notificações sobre as próximas reuniões que a gente vai fazer da jornada de comunicação positiva. Tudo bem? Esse é um aviso que eu quero dar, que esse e-book aqui, todos que se inscreveram ou que vão se inscrever terão acesso a ele gratuitamente. E lembrar que quem for aqui da Bahia, dia 19 de setembro, pessoal, workshop vivencial de comunicação positiva, incrível. Semana que vem, dia 9, eu estou na Advocacia Geral da União. Semana passada eu estive no INEMA. Pouco tempo atrás eu estive na Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Tenho estado nas OABs Bahia e outros estados falando de comunicação positiva. Em outubro eu vou estar em São Paulo por 10 dias no Congresso de Coach Jurídico e na FENALOL, que é a maior feira de gestão jurídica do país, na verdade é da América Latina, falando de comunicação positiva. Então eu estou levando essa bandeira da nossa harmonização dos nossos relacionamentos para todos os cantos que eu posso, tá? Aqui em Salvador, dia 19 de setembro, vamos estar na Estação do Ser. Quem for para o workshop do dia 19 de setembro, leva a caixinha de comunicação positiva. Aqui tem 100 desafios para a gente treinar a comunicação, os 4 passos da comunicação não violenta e as perguntas. A gente vai treinar a partir dessa caixinha. E quem participar do workshop vai ter um acompanhamento de 1 ano. Durante 1 ano eu vou liberar um exercício por semana, além desses, né, da caixinha, um exercício por semana para a gente continuar trabalhando essa comunicação, tá? É um trabalho que eu desenvolvo há muito tempo e agora eu estou expondo mesmo, eu estou entregando mesmo, estou colocando para fora, comunicando tudo aquilo que eu desenvolvi para vocês, tá? Então, reforçar o meu convite. Primeiro convite se cadastrem no workshop de comunicação positiva para acessarem o e-book e a notificação sobre as aulas que a gente vai fazer até o dia 16. E as vagas estão se esgotando para o workshop de comunicação positiva que acontece aqui em Salvador, dia 19 de setembro. Beijo, forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, pessoal. Até amanhã, pessoal. Tenha uma noite positiva, tá certo?